Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou a possibilidade ou não de uma servidora pública ter a sua remuneração reduzida. No caso que a gente vai analisar, essa servidora pública já estava aposentada, mas o entendimento que foi adotado, que a gente vai ver, ele é aplicável tanto para casos de servidores já aposentados, quanto para casos de servidores públicos que ainda estão em atividade, porque é uma análise feita sob a ótica do princípio da irredutibilidade da remuneração previsto na Constituição Federal. E para quem gosta de acompanhar os vídeos aqui do canal, já fica um spoiler, porque na semana que vem a gente vai analisar uma outra decisão que também envolve a aplicação desse princípio. Então fica comigo para entender direitinho do que se trata esse caso e qual foi o entendimento adotado pelo STF. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a análise desse precedente, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Esse caso, então, ele tem origem em uma ação que foi ajuizada por uma servidora aposentada que vinha recebendo as suas gratificações com base em um percentual sobre o vencimento base que ela recebia. E aí, depois da promulgação de uma lei complementar, essa lei número 203 de 2001, uma lei estadual, ela teve a forma de cálculo dessas gratificações modificada, para já estabelecer um valor fixo para essas gratificações, ao invés dessas gratificações serem calculadas todos os meses com base num percentual sobre o vencimento base. Então, a gratificação que era calculada em percentagem sobre o valor do vencimento da servidora foi fixada no quanto correspondente ao valor da gratificação do mês anterior à publicação da lei. E aí, com base nisso, o tribunal local, o tribunal estadual, entendeu que não existia nenhuma violação ao princípio da irredutibilidade da remuneração, porque não houve, por conta dessa alteração da forma de cálculo das gratificações, nenhuma redução salarial, porque o valor correspondente continuaria sendo o mesmo. A autora, contudo, entrou com esse recurso extraordinário, no qual ela basicamente alega que pode parecer não haver uma redução, mas que, na verdade, essa redução ela existiria sim, porque se trataria, ela vai colocar aqui, de uma manobra, que a princípio nos leva a crer que não houve redução. No entanto, a partir do momento que a recorrente deixa de receber suas gratificações com base nos vencimentos, e o Estado incorpora o abono ao provento e congela aquelas, fica mais do que claro a redução, porque às vezes o vencimento ele vai aumentando, mas aí a gratificação vai ficar num valor congelado, é basicamente isso que eles alegam. Então ele fala, se eu incorporo o advogado dessa servidora, se eu incorporo o abono e congelo as gratificações com base nos proventos anteriores à incorporação, claro e evidente que há redução. Então, é este cenário que o STF vai analisar à luz do princípio da irredutibilidade da remuneração. Será que alterar essa forma de cálculo, essa base de cálculo, representa uma redução no salário dessa servidora pública? Porque, na verdade, o que ele está falando é que a longo prazo ela vai ter redução nos meses futuros. Mas, uma redução nos meses futuros não é algo que ela já tinha conquistado. Ela não teve uma redução daqui para trás. Talvez ela, se não tivesse tido essa alteração, ela pode no futuro falar, nossa, se não tivesse mudado, eu estaria recebendo mais hoje. Mas nesse momento, com a alteração da lei, não houve nenhuma redução naquele momento da alteração. Então ela manteve, só que foi feita uma nova forma de cálculo para daqui para frente. Então vamos ver como que o STF analisou, se isso representa redução ou não. Porque eu vou frisar desde já. Não há discussão acerca da impossibilidade da redução da remuneração. Isso não existe discussão, porque o princípio na Constituição Federal é claro. O que existe discussão é quais casos, então, vai configurar uma redução da remuneração e quais casos essa redução da remuneração não vai estar configurada. Vamos, então, para a decisão. A ministra Carmen Lúcia ela vai começar a decisão dela trazendo um histórico de como esse instituto foi sendo observado no Brasil antes mesmo até da Constituição de 1988. E ela vai falar que a jurisprudência antes da Constituição de 1988 já entendia esse instituto que havia sido apelidado como estabilidade financeira,
que era algo do direito administrativo antes mesmo do sistema constitucional de 1988. E aí ela vai, então, trazer essa evolução histórica, que eu não vou entrar tanto no mérito aqui, para dizer que isso se transformou na Constituição de 88 com o princípio, a garantia da irredutibilidade da remuneração, que está prevista nos incisos 14 e 15 do artigo 37 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada aqui que esse artigo fala. O artigo 37, inciso 15, traz justamente o seguinte: o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, enfim, não vou tratar aqui das exceções, mas então não é possível a redução da remuneração de um ocupante de cargo de emprego público. E depois de trazer todo um histórico da evolução, da estabilidade financeira para a questão do princípio da irredutibilidade da remuneração, a ministra relatora vai dizer que no caso dos autos, apesar de não se tratar de modificação da forma de cálculo de parcelas de funções ou cargos comissionados incorporadas por servidores públicos, que é como foi construída a jurisprudência anteriormente, tem plena aplicação essa jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal sobre a estabilidade financeira, que consiste basicamente na ausência de direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Então, basicamente, o que ela está falando é, olha, o servidor não tem um direito adquirido para ter garantido que a base de cálculo, a forma de cálculo da sua remuneração vai ser sempre a mesma. Ele pode ter esse regime jurídico alterado, mas ele não pode ter uma redução da sua remuneração, porque aí isso sim violaria o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. E aí, para demonstrar que no caso concreto realmente não houve essa redução, ela vai falar que a remuneração dos professores, como era o caso dessa servidora aposentada, compunha-se pelo vencimento básico e pelos seguintes percentuais: adicional por tempo de serviço, gratificação de aperfeiçoamento e gratificação de exercício em sala de aula. Em 2001, contudo, o Estado do Rio Grande do Norte publicou a Lei Complementar número 203, na qual ele alterou o cálculo dessas gratificações para que não fosse mais sobre o percentual do vencimento base, e sim definindo um montante específico que era com base no percentual do mês anterior à vigência dessa lei. E aí ela vai falar que os dispositivos legais revelam ter sido preservado o montante percebido pela recorrente, ou seja, não ter havido redução da sua remuneração, o que foi confirmado pelo acórdão recorrido. Houve, inclusive, expressa garantia de que os índices da revisão geral da remuneração dos servidores públicos serão obrigatoriamente aplicados aos adicionais e gratificações que passam a ser representados por valores pecuniários. Aí ela vai esclarecer, então, que não houve, no caso, qualquer ofensa a essa garantia da irredutibilidade da remuneração ou de proventos, e não há, na linha da jurisprudência do STF, direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual penso o acórdão recorrido não está a merecer reforma, havendo de ser mantido. Mas a ministra, ela não agradou a todos os outros ministros. Tiveram ministros que discordaram dela. O ministro Carlos Brito, ele falou que não concordava, porque ele fala o seguinte: quando a Constituição fala de vencimento e de remuneração, parece-me que quis mesmo fazer a distinção entre um vencimento base, como se diz tradicionalmente, e acréscimos estipendiários, que vigoram paralelamente a ele, de modo a compor a remuneração total do servidor. O nome vencimento base é autoexplicativo. Ele é base para cálculo de outras gratificações, não todas. Se a lei havia criado uma vantagem atrelada ao vencimento base, ela não pode depois recuar. Então ele fala, se a lei falava que estava atrelada ao vencimento base, ela não poderia recuar, mas basicamente eu entendo que o que ele está falando é que, contrariamente a uma jurisprudência que já estava consolidada, falando que a forma de cálculo poderia ser alterada, não poderia. Então ele está tentando mudar uma jurisprudência que, de acordo com o voto da ministra Carmen Lúcia, já estava consolidada nesse sentido. Então, a meu ver, parece que o entendimento da ministra Carmen Lúcia adotou mais corretamente, pelo menos, a interpretação da lei com base na jurisprudência que já estava consolidada do STF. A despeito disso, o ministro Marco Aurélio também não concordou com a ministra Carmen Lúcia. Ele fala que
aposentou-se a servidora em 1995, considerados certos parâmetros. Em 2001, e se não houvesse prejuízo patrimonial, não estaríamos aqui a nos defrontar com este processo, o Estado resolveu alterar no tocante, evidentemente, aos servidores da ativa, mas com a almejada repercussão também nos proventos dos nativos, os parâmetros da gratificação. Então, ele basicamente também está entendendo que, a longo prazo, isso representa, sim, uma diminuição da remuneração que ela receberia se ela tivesse sempre calculado pelo percentual do vencimento base. Mas, enfim, pela maioria, a maioria concordou com a ministra Carmen Lúcia, foi negado o provimento ao recurso extraordinário e foi adotada a seguinte tese que a gente vai ler, que não está aqui no voto, porque esse voto ele já é um pouco mais antigo, salvo engano, ele é de, deixa eu até eu confirmar aqui, 2009, então eles ainda não firmavam assim tão expressamente a nossa tão famosa tese. Vou pegar aqui como está no site do STF. Aqui está, então, a tese que foi adotada. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. E no tocante à Lei Complementar 203 de 2001 do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988 por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Então, se você é servidor público, servidora pública, aposentado, aposentada ou não, saiba que podem sim existir essas alterações acerca das formas de cálculo da sua remuneração. No entanto, se houver, como consequência dessas alterações, uma redução da sua remuneração, é possível discutir, inclusive alegando uma inconstitucionalidade de eventual lei estadual ou lei municipal até, que preveja essa redução ou essa alteração sem observar o princípio da irredutibilidade, ou seja, sem realmente confirmar que os novos parâmetros para a realização do cálculo das gratificações, por exemplo, vai impedir que ocorra uma redução. Tem que ou manter, ou, lógico, sempre bom, aumentar, né, a remuneração, se for o caso dessa alteração. Agora, nunca pode reduzir, tá? Agora, se alterou a forma de cálculo, mas não houve a redução, com base nesse precedente, é muito difícil você conseguir que seja reconhecida uma inconstitucionalidade ou ilegalidade dessa nova previsão. Tá bom? Se ficou com quaisquer dúvidas, deixe aqui nos comentários, deixe também suas opiniões, comentários, críticas, etc., sugestões de outras decisões que você gostaria que eu analisasse por aqui. E como eu adiantei no começo do vídeo, na semana que vem eu vou analisar uma outra situação que foi julgada pelo STF sob a ótica desse princípio da irredutibilidade da remuneração. Será que nessa outra situação, que eu já vou dar um spoiler também aqui, que tem relação com aumento da carga horária, a gente pode pensar em uma violação a esse princípio, porque aumenta-se a carga horária, mas não aumenta também a remuneração? O que vocês acham? Na semana que vem eu venho contar qual foi o entendimento do STF sobre este novo assunto, mas que tem muita relação com esse que a gente analisou hoje. Então é isso, muito obrigada e até semana que vem.